Olá! Nesse vídeo, iremos dar continuidade no tema anterior, a identificação dos perigos. Neste momento, vamos abordar mais especificamente nos perigos de origem mecânica. No entanto, antes de iniciarmos essa abordagem, vamos nos situar onde estamos e relembrar os nossos objetivos. Este canal foi criado para tratar sobre manuais de instruções de máquinas e equipamentos. Manuais de instruções é uma das medidas de proteção no processo de redução de riscos. Esse processo é prescrito e tão apregoado pela ABNT-NBR ISO 12100 e complementado pelo relatório técnico ABNT ISO TR 14121-2. Ambas as publicações estão disponíveis no abntcatálogo.com.br. Você pode clicar com o seu celular no QR Code ao lado e entrar no site mencionado. No episódio de número 5, cujo link está aqui embaixo, mostra como acessar e pesquisar e adquirir normas técnicas diretamente da ABNT. Mas vamos continuar. Porém, para redigir um manual de instruções de máquinas, é vital e importante entender todo esse processo, pois o redator técnico deve fornecer detalhadamente os riscos presentes da máquina, além das informações como operá-la e mantê-la com segurança. Logo, para obter essas informações a serem informadas no manual de instruções, é necessário que um processo de apreciação de riscos correto e abrangente seja realizado anteriormente. Assim, somente por esse meio, como prescrito na ABNT-NBR ISO 12100, é que o redator técnico pode executar o seu trabalho de maneira correta, tranquila e com qualidade. Veja o que diz na subseção 641.2 dessa norma. Informações relativas ao uso da máquina devem ser providas ao seu usuário, levando-se em consideração a sua notabilidade em todos os modos de operação. As informações devem conter todos os direcionamentos necessários para garantir a segurança e o correto uso da máquina. Essa visualização deve informar e alertar o usuário com relação aos riscos residuais. As informações devem indicar de modo apropriado a necessidade de treinamento, a necessidade de equipamento de proteção individual, EPIs, e a possibilidade de necessitar proteções adicionais ou dispositivos de proteção. As informações de uso não podem excluir formas razoáveis e possíveis de utilização da máquina, tendo em vista a sua designação descritiva, e deve também alertar sobre o risco resultante da utilização de maneiras distintas das escritas em suas informações, especialmente considerando no seu mau uso de forma razoavelmente previsível. Atualmente, a NR12, no seu capítulo 13, remete os requisitos sobre manuais de instruções para a ABNT-NBR 16746. Ela aborda com precisão não só as questões da redação, mas das informações relevantes e necessárias que devem constar nesse tipo de documento. Dessa forma, por fazer parte do processo de redução de riscos, precisamos entender esse processo. Todavia, a primeira providência que se deve ser tomada e discutida no episódio 10 é o processo de apreciação de riscos. Lá, detalhamos a sequência desse processo, dividindo-o em duas grandes etapas: o da análise de risco e avaliação de riscos. A análise de riscos, por sua vez, é dividida em três etapas: a determinação dos limites da máquina, visto no episódio 11, a identificação dos perigos, a estimativa de riscos. No episódio anterior, o de número 12, falamos da importância da identificação dos perigos. A subseção 532 do relatório técnico da ABNT ISO TR 14121-2 aborda com muita clareza e precisão quanto aos métodos de identificação dos perigos. A figura 1 desse relatório técnico ilustra dois métodos de identificação de perigos. O primeiro método, que chamamos
é o de cima para baixo. Esse método toma como ponto de partida as possíveis consequências, os danos. Por exemplo, o corte, o esmagamento, a perfuração e a perda auditiva, entre outros. Essas consequências estabelecem o que poderia causar. A partir daí, encontrando as situações e eventos perigosos, indicando as zonas de perigo e as pessoas envolvidas. Particularmente, apesar de ser mais trabalhoso e requerer mais atenção da equipe que está nesse processo, é o método que melhor me identifico e que trabalho. O segundo método, ou forma, é o de baixo para cima, o qual procura alcançar a identificação dos perigos presentes na máquina. Esse método deve-se partir dos perigos possíveis e razoavelmente previsíveis, que podem dar errado em determinadas situações de risco, como, por exemplo, falha de componente, erro humano, mau funcionamento ou ações inesperadas da máquina, até ocasionar um determinado tipo de dano. A abordagem de baixo para cima, como comentado neste documento técnico, pode ser mais abrangente e profunda do que o de cima para baixo, mas pode ser também excessivamente demorado. Como conselho, vejam e utilizem as tabelas B1 e B2 da BNT-NBR ISO 12100. Novamente, podemos enfatizar o que tal documento afirma. A identificação dos perigos é o passo mais importante em qualquer apreciação de riscos. Somente quando o perigo estiver sido identificado, é possível tomar medidas de redução de riscos associados com ele. Perigos não identificados podem levar a danos. É, portanto, de vital importância assegurar que a identificação de perigos seja tão sistemática e abrangente quanto possível, levando em conta os aspectos relevantes descritos na BNT-NBR ISO 12100. No anexo B da BNT-NBR ISO 12100, traz um elenco de perigos de origem mecânica e os tipos de danos originados, ou seja, as consequências causadas por ele. Vamos mencionar aqui alguns exemplos de perigos mecânicos quanto à sua origem. Por exemplo, aceleração e desaceleração de uma massa, de uma peça ou um conjunto de peças de uma máquina. Cantos vivos e arestas cortantes, encontrado em partes de máquinas e equipamentos, devido à não observância das boas práticas de construção e de qualidade. Elementos elásticos, como mola, tirantes e outros elementos, que estão sob tensão, ou seja, com energia potencial, e que pode causar danos durante a sua desmontagem ou quebra. Quedas de objeto, que ao se soltarem sob efeito da gravidade, pode causar danos. São elementos que também estão submetidos à energia potencial. Alta pressão, elementos pressurizados, como mangueira e outros componentes hidráulicos e pneumáticos, que ao se romperem geram danos. Esse tipo de perigo está associado ao mau projeto ou à forma de que foi fabricado ou instalado. Elementos com energia cinética são elementos em movimento, com velocidade ou rotação. Devemos associar esse tipo de perigo às condições de construção desse elemento ou de conjunto submetido a esse tipo de energia. Superfície áspera ou escorregadias, ou efeito de vácuos, entre outros. Agora, vamos mencionar os tipos de dano, ou seja, as consequências geradas por esse tipo de perigo. Porém, vamos recordar a definição de dano, segundo a BNT-NBR ISO 12100, que é lesão física ou prejuízo à saúde. Vamos lá. Danos de atropelamento, por exemplo, um AGV, veículo autônomo, que movimenta-se numa fábrica transportando peças ou materiais. Por algum motivo, vem atropelar uma pessoa. Esmagamento, uma mão esmagada numa prensa. Corte ou mutilação, um dedo cortado numa aresta cortante de uma peça mal fabricada, ou seja, nas rebarbas de corte da chapa. Outro exemplo típico de mutilação de dedos é em máquinas de serra circular encontradas nos canteiros de obra. Segurar ou prender.
Tipo de dano comum, causado por partes de uma máquina que se engancham em alguma parte do operador, puxando ou arremessando com violência e com muita energia. Como exemplo, podemos citar a manga comprida de um jaleco prendendo na placa do um torno, puxando o seu braço e todo o seu corpo com muita energia sobre o barramento da máquina. A partir daí, calcula-se os danos ocasionados. Fricção ou abrasão. Esse tipo de dano, causado por fricção ou abrasão de partes da máquina com partes do corpo, é comum, por exemplo, no processo de lixamento. Impacto pode ser visto na tabela B2 da BNT-NBR ISO 2100. Ela ilustra algumas possibilidades de impacto de elementos de máquinas contra pessoas. Podemos citar o impacto de um braço de um robô ou de uma mesa móvel contra uma pessoa. Observem lá. Ejeção de materiais. Exemplo típico, a injeção de cavaco ou de óleo refrigerante no piso. Escorregamento, tropeço e queda. Superfícies escorregadias devido ao depósito de óleo, queda de objetos ocasionados em determinadas alturas, entre muitos outros exemplos possíveis. Perfuração. Imagine uma broca perfurando a mão de um operador ou uma agulha de uma máquina de costuras. Dados esses exemplos, observe os seguintes pontos. Quando falamos da identificação dos perigos, precisamos indicar com precisão quando e onde esses perigos geram danos. Logo, devemos descrever com precisão a zona de perigo, ou seja, o local onde o perigo está presente. Qual é a situação perigosa em que a pessoa está exposta? E o evento perigoso que pode causar o dano. Portanto, a análise de riscos será falha e inconsistente se esses detalhes não forem identificados com precisão. Se mal realizada e se os perigos não forem identificados adequadamente, riscos de acidentes serão altos de ocorrerem. A pior situação é quando ocorre um acidente e surge uma pergunta: por que isso não foi identificado? Ou foi pensado? Não há como responder essa pergunta, apenas assumir a culpa. Portanto, não basta tirar uma foto de uma parte da máquina e simplesmente mencionar que há risco de esmagamento no seu laudo. Isso é inconsistente e perigoso. Isso trará, com certeza, pouca informação para as etapas subsequentes, como a da estimativa de riscos. Enfim, o nosso conselho para navegar corretamente no processo de apreciação de riscos, é importante você dominar as prescrições apresentadas nos dois documentos exaustivamente mencionados aqui e em todos os vídeos, que é a BNT-NBR ISO 2100 e a BNT ISO TR 14121-2. Outra dica valiosa: sempre procure geralmente nas seções 4 das normas tipo C da ISO ou adotadas pela BNT o elenco dos perigos mecânicos. Essa contribuição deve ser considerada na análise de risco que vocês estiverem realizando, além de contar já com as medidas de proteção prescritas. Nesse vídeo, procuramos mostrar o objetivo dos nossos vídeos e revisar a sequência abordada no processo de apreciação de riscos. No próximo vídeo, vamos falar sobre dois perigos importantes, os perigos elétricos e os térmicos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, pois isso nos incentiva a criar mais vídeos para vocês. Compartilhe com seus colegas e, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe os seus comentários aqui embaixo. Também nos sigam no Facebook e no LinkedIn. Muito obrigado e até breve no próximo vídeo.